noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nossa disciplina, né? Conversamos nas nossas últimas aulas sobre fluidoterapia e hoje nós vamos entrar já em algumas patologias, né? Dentre elas a gente vai falar agora sobre essa síndrome chamada de síndrome choque, né? Bom, se é uma síndrome, todos lembram, né, da definição da palavra síndrome, nada mais é do que um conjunto de sinais clínicos, né, e que afetam diversos sistemas. Então, a gente já sabe que o choque nada mais é do que uma síndrome, então nós teremos manifestações de diversos sinais clínicos, né? Então, a gente vai ver o que é o choque neste primeiro momento. Nesta aula de hoje, nós veremos o que é o choque, né? E quais os tipos de choque que vão acometer os nossos pacientes. Então, tá aqui, né? Definiçãozinha de choque. O que é o choque? Um estado de perfusão tecidual inadequada. Se eu tenho uma perfusão tecidual inadequada, logicamente, o que está faltando nos nossos tecidos, né? O que está faltando nas nossas células é o oxigênio, óbvio, e logicamente também está faltando energia, né? Está faltando nutrientes, tá? Então vamos pensar, se eu tenho uma perfusão tecidual errada, né? Se a minha perfusão tecidual ela é inadequada, eu tenho deficiência em levar aquilo que é importante e eu tenho deficiência também em retirar aquilo que é lixo, né? Ou seja, eu também não estou removendo produtos de excreção celular, né, decorrentes do metabolismo celular, tá? Então, essa falta de perfusão, ela afeta a entrega, como afeta também a retirada do lixo celular, digamos assim, né? É caracterizado, olha só, pelo desequilíbrio entre perfusão e as necessidades das nossas células, né? Ou seja, que necessidades são essas? Oxigênio e nutrientes, né? Toda a energia para a nossa célula, principalmente através da glicose, ela é levada pela perfusão sanguínea, né? Pela perfusão tecidual. O estado de choque é essa deficiência na perfusão tecidual, tá? E por que ocorre esse choque? Então, esse choque é causado por anormalidades, né? Por defeitos nos veículos e transportes de oxigênio. Ou seja, é causado por uma anormalidade na quantidade do nosso sangue, né? Ou é causado por uma anormalidade naquele sistema de transporte. Que sistema de transporte é esse? Os vasos sanguíneos e a nossa bomba, né? Que vai ser responsável por empurrar o sangue pelos vasos sanguíneos, ou seja, por anormalidades cardiovasculares. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: faltou sangue, estado de choque. Minha bomba não funciona direito, estado de choque. Meus vasos sanguíneos possuem alguma alteração onde a perfusão tecidual fica inadequada, também estado de choque. Ah, mas como assim o sistema vascular? Lembra que para nós mantermos pressão arterial, o nosso vaso sanguíneo precisa ter um certo diâmetro, né? E um mecanismo compensatório para se aumentar a pressão arterial é causar vasoconstrição. Imaginem agora que os nossos vasos sanguíneos estão todos dilatados. Consequentemente, a pressão ela é menor dentro deste vaso, o que resulta em uma perfusão tecidual errada, né? Uma perfusão tecidual inadequada, levando ao estado de choque, tá? Mas a gente vai ver todos os tipos de choque que nós temos e quais são os eventos que levaram a eles, tá? O que eu quero que vocês entendam por enquanto é isso, que o choque é essa perfusão tecidual inadequada. Se eu não tenho perfusão tecidual, não tenho oxigenação e não tenho transporte de nutrientes para esses tecidos. Então tá aqui, né? Outra definiçãozinha é uma síndrome. Então, se a gente já comentou no comecinho da aula que é uma síndrome, mas caso vocês ainda tenham dúvidas, procurem, né, nas aulas lá de semiologia que a gente falou o que é uma síndrome, né? É uma síndrome caracterizada pelo quê? Pela falta de perfusão dos nossos tecidos, certo? Então, se eu não tenho perfusão tecidual, não tenho oxigenação e não tenho entrega de nutrientes, não é isso? Exato, isso nós já conversamos. Se eu não tenho distribuição de oxigênio nos nossos tecidos,
Isso leva a uma hipóxia. Essa hipóxia se transforma numa anóxia, né? Então, hipóxia, diminuição na oferta de oxigênio, anóxia, ausência total de oxigênio para as nossas células, e se falta oxigênio, logicamente, nossas células elas vão morrer, ok? Então, outra definiçãozinha de choque ela é causada, né, por alterações hemodinâmicas, tá? Devido a uma insuficiência circulatória aguda ou até uma insuficiência circulatória crônica, né? A gente vai conversar isso com vocês no decorrer dessas aulas, tá? Então, aqui algumas outras definiçõezinhas do que é choque. Novamente, né, aqui mais do mesmo que a gente já está conversando, uma distribuição reduzida ou anormal do fluxo sanguíneo, consequentemente, leva a uma liberação inadequada de oxigênio e nutrientes para os tecidos. Coisas que a gente já está falando, a gente já falou nos slides passados, tá? Então, isso é o que resulta o choque. A gente ainda não falou nas causas do choque, mas a gente já sabe que o resultado final desse choque é uma distribuição inadequada de oxigênio e de nutrientes para os nossos tecidos. Bom, então a gente falou que choque é uma quantidade insuficiente de oxigênio e nutrientes para os nossos tecidos, né? Vamos entender o que eu preciso para ter uma perfusão tecidual correta, né? A gente está falando do choque, mas eu quero saber, a gente precisa entender, para se ter uma perfusão tecidual adequada, né, ou correta, o que é necessário? Então tá aqui, ó. A perfusão sanguínea adequada, eu dependo do quê? Provavelmente a gente já consegue responder isso baseado nos slides passados. Então, para se ter uma perfusão tecidual adequada, o que eu preciso? Logicamente, eu preciso de volume de sangue. Se eu perco sangue, né, se ocorre uma perda aguda ou crônica de sangue, eu não tenho nada que vá preencher os meus leitos vasculares, né? Lembra que o sangue está no leito vascular. Se eu perco esse sangue, o leito vascular se torna insuficiente, né? Então, para se ter uma perfusão tecidual correta, né, uma perfusão sanguínea correta, primeiro de tudo eu preciso de volume de sangue, ok? Para que eu preciso desse volume de sangue? Para preencher artérias e veias. Então, se meu paciente estiver com uma anemia muito grande, ele vai entrar em estado de choque? Vai. Se ele estiver desidratado, que é o que a gente estava conversando nas aulas passadas, né? Lembra que constituição do plasma sanguíneo, 90% do plasma sanguíneo é água. Então, se eu estou perdendo água, né? Se eu estou desidratando, eu não tenho volume sanguíneo para preencher artérias e veias, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso de quantidade de sangue para preencher os nossos vasos sanguíneos, tá? Uma outra característica que eu preciso, além de volume de sangue, o que eu preciso? Eu preciso de uma bomba para mandar este sangue pelos canos, né? Para mandar este sangue pelos vasos sanguíneos. Então, a minha bomba cardíaca ela tem que estar funcionando perfeitamente, né? Olha só, para ejetar o sangue para todos os tecidos através das artérias, não é isso? E, logicamente, essa bomba ela recebe o sangue e essa bomba ejeta o sangue. Então, se eu tiver um mau funcionamento dessa bomba, não tenho perfusão tecidual. E, além disso, eu preciso de volume, né, que a gente já conversou. Eu preciso de uma bomba para empurrar este sangue, só que eu também preciso ter um tônus muscular. Quando eu estou falando de tônus muscular, de qual musculatura eu estou falando? Daquela musculatura lisa que faz parte da estruturação histológica dos nossos vasos sanguíneos, principalmente das nossas artérias. Não é isso? Vamos pensar da seguinte maneira: meu vaso sanguíneo está com este diâmetro. Se ocorrer uma contração dessa musculatura lisa, o que acontece com o meu vaso sanguíneo? Ele vasocontrai, não é isso? Ocorre uma vasoconstrição. Tendo essa vasoconstrição, aumenta a pressão arterial, não é isso? E, consequentemente,
melhora a perfusão do tecido. Tá? Então, quando eu falo em tônus muscular, eu estou falando naquela musculatura lisa do leito vascular, ou seja, aquela musculatura lisa das minhas artérias. Para isso, se eu tenho esse tônus muscular, eu tenho uma distribuição perfeita de sangue para os tecidos. Então, agora a gente começa a pensar da seguinte maneira. Se o choque é uma perfusão tecidual inadequada, né? Então, quer dizer que para ocorrer o choque, a minha falha está em algum desses três eventos. Ou eu não tenho volume sanguíneo, ou a minha bomba não funciona, ou minha musculatura lisa vascular não está contraindo. Não é isso? Se choque é uma perfusão tecidual inadequada, quer dizer que para se ter o choque, ou o meu problema está no volume, ou o meu problema está na bomba, ou o meu problema está no tônus muscular da musculatura lisa vascular. Ok? E aí a gente consegue raciocinar em cima da fisiopatogenia do choque, certo? Então aí nós iremos falar, né, sobre os tipos de choque que nós temos. Choque hipovolêmico, né? O próprio nome já está falando, se é hipovolêmico, o que está faltando? Volemia, né? Então eu não tenho fluxo sanguíneo. Ou eu perdi sangue, né? O sangue total, ou eu perdi plasma, eu perdi... Enfim, mas eu perdi líquido, consequentemente eu teria um choque hipovolêmico. Um choque cardiogênico, aquele choque onde a bomba não funciona, não é isso? Onde a própria bomba não funciona. Então tá aqui, ó. Choque hipovolêmico, perda de plasma, desidratação, traumas onde ocorre uma hemorragia, né, e propriamente a hemorragia. Um choque cardiogênico, pronto, a nossa bomba não está funcionando adequadamente. Por que ela não está funcionando? Porque ela tem algum defeito ou por algumas alterações que nós vamos conversar no próximo slide, tá? Um choque distributivo significa aquele choque, olha só, onde o meu fluxo sanguíneo está preso, abre aspas, numa determinada região do meu corpo, tá? Então, distributivo, onde a distribuição do meu fluxo sanguíneo está alterada, significa que esse volume circulante, né, está contido numa determinada região do meu corpo. E quando a gente fala em choque obstrutivo, olha só, quando, por exemplo, eu não consigo empurrar este sangue para frente. Tá? Exemplo aqui a gente tem um aumento de pressão intrapericárdica, intratorácica ou uma embolia pulmonar. Não é a mesma coisa do que um choque cardiogênico, tá? No choque cardiogênico, a bomba, ou seja, o próprio coração não está funcionando corretamente, tá? No choque obstrutivo, eu tenho alguma patologia que impede do sangue ser empurrado para frente, né? Como, por exemplo, se a gente pensar aqui no aumento de pressão intrapericárdica. Lembra que nós temos o coração, que é aquela nossa bomba, e ao redor desse coração, o que nós temos? Um saco, chamado de pericárdio, né? Então, entre o coração e esse saco, nós temos uma cavidade, né? Uma cavidade pericárdica. E essa cavidade ela é contida por uma quantidade mínima de líquido para evitar o atrito, né, do coração com outras estruturas durante o seu movimento, durante contração e relaxamento. Imaginem agora que eu tenho um monte de líquido nesse espaço, chamado de espaço pericárdico, né, nessa cavidade, e esse líquido está empurrando, né, está apertando o coração. Quando o coração vai se relaxar, ele não consegue direito. Por quê? Porque eu tenho muito líquido apertando ele. Se ele não se relaxa, ele não se enche de sangue, consequentemente ele não consegue empurrar esse sangue para frente, né? Então eu tive alguma situação que obstruiu esse fluxo sanguíneo, né? Ou obstruiu a perfusão tecidual. Aqui nesse caso não há uma falha no coração propriamente dita, né? Eu tenho um problema fora desse coração que está evitando, né, que está dificultando que ele se encha de sangue. É isso que a gente chama de choque obstrutivo, tá? Então, é sobre esses tipos de choque que a gente vai conversar,
tá? Um choque hipovolêmico, um choque cardiogênico, um choque distributivo e um choque obstrutivo, certo? Então, começando a falar sobre os tipos de choque, né, estamos começando a falar do choque hipovolêmico, né? O próprio nome já diz, eu tenho uma diminuição de volemia. Vamos começar olhando aqui, ó, essa imagem aqui do lado. Este animal que tem uma extensa queimadura em toda a região do dorso, né? Isso pode acontecer se o animal vai para a cirurgia, o colchãozinho térmico fica muito quente e escorre líquidos, né, para essa região dorsal. Então, logo após a cirurgia, né, ocorre a alteração e essa queimadura fica exposta, né? Notem que toda a pele do animal na região dorsal está queimada. Consequentemente, nesse processo de lesão da pele, né, da epiderme, o que ocorre? A gente começa a perder plasma sanguíneo. Não é isso? Ou seja, aquela parte líquida do sangue, ela começa a se perder. Todo machucado, vocês já tiveram, né? Sempre sai aquela, abre aspas, aguinha, não é isso? Ou seja, isso é o plasma sanguíneo que está sendo perdido, não é isso? E se eu perco plasma sanguíneo, né, o que acontece com o meu sangue? Ele começa a ficar mais espesso, começa a ficar mais viscoso. Se ele fica mais viscoso, dificulta a sua circulação, consequentemente dificulta a perfusão tecidual, né? Então perdemos líquido e perdemos essa capacidade do líquido perfundir os tecidos, né? Outra situação, então, aqui nós estamos falando por hipovolemia por perda de volume plasmático. Nós não estamos perdendo hemácias, tá? Nós estamos perdendo plasma sanguíneo, tá? Na obstrução intestinal, o que acontece também? Obstruir fluxo venoso, aumenta a pressão naquela rede de capilares e extravasamento desse líquido para as paredes e para a luz intestinal. Então, a nossa parede do intestino ela fica mais espessa porque nós temos um edema localizado ali no local e eu começo a perder também esse plasma, né, para o intestino, para a luz intestinal. Consequentemente, o animal vai apresentar diarreia, tá? Então, aqui situações de choque hipovolêmico, tá? Outras situações que vão levar a um choque hipovolêmico está aqui, né? Olha só, uma hipovolemia por desidratação. Desidratação que pode ser causada pelo quê? Por uma sudorese excessiva, logicamente, naqueles animais que suam, né? Se nós temos uma sudorese muito excessiva e não temos uma ingestão de água, nós entraremos em desidratação, né? Diarreia e vômito, olha só o que a gente está conseguindo ver aqui, ó. Diarreia e vômito num filhotinho, certo? Então, isso vai levar a um processo de desidratação, estamos perdendo líquido, né? Os rins, se eu tiver alterações de rins, certo? Se eu tiver lesão glomerular, nós vamos começar a perder líquido, tá? Vocês lembram lá da fisiologia que o rim tem como função filtrar, né, concentrar a urina e reabsorver toda a água que for precisa para o nosso corpo, não é isso? Então quer dizer que ele reabsorve a água e evita jogar a água fora nas situações que forem precisas, né? Então, se os nossos rins pararem de funcionar, aqui está escrito nefrólitos, tá? Então, se nós tivermos cálculos renais que lesionem e que façam o nosso rim perder essa função, nós entraremos numa situação de desidratação, tá? Logicamente, uma ingestão inadequada de líquidos, ok? Isso é óbvio. Nosso paciente vai desidratar. E aqui está escrito, ó, desidratação da região cortical da nossa glândula adrenal. Isso é uma patologia específica, tá? Que a endocrinologia vai falar com vocês. Então, não vamos abordar muito com relação a isso agora, tá? E a nossa hipovolemia pode ser causada por trauma, né? O trauma pode levar a hemorragia, e essa hemorragia leva a essa hipovolemia, lógico, certo? Mesmo assim, eu posso ter situações de choque após o trauma, mesmo sem hemorragia, tá? Todo mundo aqui já bateu a perna, o músculo, enfim, algum local e aquele local ficou roxo, né? Por que ele ficou roxo? Ele fica roxo porque eu tenho extravasamento de sangue naquele local. Por isso que fica roxeado, né? Então, ó, o que ocorre nesse local?
lesão de capilares, né? Agora imaginem que todo o corpo do nosso animal está em contusão, ou seja, ele foi atropelado, rolou por baixo de um carro e assim por diante. Toda a musculatura dele estará lesionada, então estará contundida, né? Se a musculatura está contundida, obviamente nós temos extravasamento de sangue nesses locais, ou seja, o animal apresentou uma hemorragia nesse local da musculatura, né, e pode entrar em hipovolemia dependendo da situação, certo? E aqui também, olha só o que está escrito logo ali embaixo, aqui ó, também pode haver choque neurogênico associado à dor. Esse choque neurogênico a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas é um choque também que pode levar, é uma situação que também pode levar ao estado de choque. Esse choque neurogênico a gente fala já já. Então podemos ter essa hipovolemia por uma desidratação, igual nós vimos no slide passado, mas também podemos ter uma hipovolemia por causa de uma hemorragia, não é isso? Olha só, o animal aqui está apresentando uma diarreia sanguinolenta, né? Então ele está defecando simplesmente sangue, né? Ou seja, uma gastroenterite hemorrágica. Então, se eu não tenho sangue dentro dos vasos sanguíneos, né? Isso diminui consequentemente o enchimento do coração. A hora que o coração relaxa, não tem sangue o suficiente para preencher ele, consequentemente ele diminui o volume que vai ser bombeado, não é isso? Então, logicamente, a perfusão tecidual ela também será menor. E lógico, a hemorragia ela pode ser visível, igual a gente está vendo aqui, né? Olha só, pode ser por causa de um trauma, o animal foi atropelado e está sangrando, e a gente está vendo isso, né? Um sangramento durante a cirurgia, pense naquela OSH, né? Onde o cirurgião perde o pedículo e aí começa a ter um sangramento da artéria ovariana, não é isso? Ou essa hemorragia ela pode ser oculta. Oculta como? Tá? Vamos pensar aqui, ó, um aneurisma. O que é um aneurisma? Quando o vaso sanguíneo ele tem uma dilatação, certo? E essa dilatação se rompe, se estoura, né? Então, ocorre uma hemorragia por causa desse aneurisma, né? Isso a gente não está vendo, ok? Logicamente, isso vai levar o animal a óbito em pouco tempo, tá? Essa hemorragia, ela pode ser no trato gastrointestinal ou urinário, né? Uma hemorragia crônica, uma hemorragia que não seja igual a essa foto, tá? Ou se tivermos um trauma abdominal, uma ruptura de baços, estamos tendo uma hemorragia interna e isso não é visível, então a gente chama isso de hemorragia oculta. Logicamente que uma ruptura de baço, uma ruptura de algum lobo hepático é extremamente grave e vai levar o nosso paciente a óbito em algumas horas, se não for submetido a uma cirurgia, se não fizer a reposição dessa volemia, tá? E quando a gente fala em choque cardiogênico, né, nós estamos falando nesses dois eventos principais. Uma falha da bomba cardíaca ou alguma alteração mecânica dentro do nosso coração que, consequentemente, impeça ele, né, de fazer a sua função, que é fazer este sangue circular. Tá? Então, está aqui, ó, ocasionado pelo comprometimento de função cardíaca. Qual que é a função do coração? Bombear este sangue, tá? Bombear este sangue para os pulmões e bombear esse sangue para o corpo, tá? Isso pode acontecer tanto uma disfunção, né, um problema sistólica, como diastólica ou em ambas, né? Ou seja, sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, pode acontecer alguma alteração tanto de contração quanto de relaxamento ou nas duas, tá? Vamos ver aqui qual que é a correlação, né? Esse choque cardiogênico pode estar relacionado com o quê? Quando a gente fala em falência da bomba cardíaca, olha só, miocardite. O que é uma miocardite? Uma alteração do músculo miocárdio, né? Então imagine você, que você bateu sua perna numa mesa e agora esse músculo que você bateu, né, não está funcionando direito. É a mesma coisa quando a gente fala no coração. O coração é um órgão muscular, né? Então, consequentemente, se eu tiver algum trauma, alguma lesão muscular, esse músculo não funciona corretamente. A gente pensa, por exemplo, até em doenças virais como a parvovirose,
E a sinomose pode causar miocardites, né? A leishmaniose também pode levar a miocardite, tá? Uma insuficiência cardíaca ou até arritmias. Lembra que o coração ele precisa contrair e relaxar. Isso de uma forma rítmica, né? Isso de uma forma sincrônica. Se o coração tem um ritmo totalmente desregulado, né? Então ele não tem tempo para encher e nem tem tempo para esvaziar, fica tudo uma bagunça, digamos assim. Consequentemente, teremos um choque cardiogênico. E aí a gente começa a pensar da seguinte maneira: meu paciente já pode ser conhecido como um paciente cardíaco, apresentar uma arritmia e você está tratando este paciente, tá? Dependendo de uma situação, essa arritmia ela piora imediatamente, né? E o paciente entra em choque cardiogênico, tá? Isso por uma falha da nossa bomba cardíaca. Quando a gente fala em distúrbios mecânicos, olha só, uma doença valvular aguda, ruptura daquelas cordinhas tendíneas, defeitos septais, né? Então, olha só, um defeito septal que a gente está vendo aqui, nessa imagem, lembra do septo interventricular que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Logicamente que se meu paciente apresenta esse defeito, vai ter comunicação e de deficiência, né, em empurrar este sangue para frente, né? Vai ter mistura do sangue venoso com o sangue arterial e, logicamente, eu terei uma dificuldade de empurrar este sangue para frente. Quando a gente fala das cordinhas tendíneas, né, vocês precisam lembrar da anatomia. O que são essas cordoárias? Quem que são essas cordas tendíneas? São exatamente essas cordinhas que a gente está vendo aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma válvula, tá? Aqui um músculo papilar, então aqui a câmara ventricular, e essa câmara ventricular com esse músculo papilar está segurando, né, essas cordoalhas chamadas de cordas tendíneas, tá? Imagine então que ocorra a ruptura dessas cordas tendíneas, o que vai acontecer com a minha válvula? Vai se prolapsar. Então, quando o ventrículo, por exemplo, contrai, ao invés do sangue ser ejetado pela aorta, essa válvula não funciona e o sangue passa e retorna lá para o átrio. Consequentemente, a função cardíaca, que é empurrar esse sangue para frente, está comprometida. Ah, mas quando que pode se romper uma cordinha tendínea, né? Traumas torácicos, por exemplo. A pessoa está bem, está no carro, está dirigindo e bate com o carro num poste, com outro carro e assim por diante. E tem um trauma muito grande no tórax. Esse trauma pode romper essas cordinhas e a partir daí a pessoa começa a apresentar uma alteração mecânica aguda, logicamente, lá no coração. E isso vai levar a um choque chamado de choque cardiogênico. Imaginem que o sangue, ao invés de ser ejetado para a aorta, esse sangue volta para o átrio. Então, menos sangue está sendo ejetado para a aorta, não é isso? Lembra o que era a definição de choque? Dificuldade, né? Ou deficiência na perfusão tecidual, que é o que vai acontecer nessas situações, tá? E aqui um choque distributivo, né? Como o próprio nome já está falando, ocorre uma falha na distribuição deste volume sanguíneo, tá? Por quê? Por que ocorre essa falha na distribuição? Porque eu tenho uma intensa vasodilatação numa determinada parte do meu corpo, tá? Então, novamente, ocasionado por distúrbios na distribuição do volume sanguíneo. Por que este volume não está sendo distribuído? Porque ele está preso numa determinada região por causa dessa vasodilatação generalizada, né? Então, lembrem-se que também o leito vascular, a fisiologia falou isso para vocês, é um leito com maior capacitância, né? Um leito vascular que concentra uma maior quantidade sanguínea, né? Então, esse choque distributivo pode ser associado com o quê? Com aqueles choques anafiláticos, neurogênico, uma síndrome de Addison, né, que é causado por uma falha na nossa glândula adrenal ou suprarrenal, e um choque séptico. Por que nessas situações, vamos deixar de lado, por enquanto, essa insuficiência de glândula adrenal, tá? Por que em situações como choque anafilático, e vamos deixar de lado também, por enquanto, o choque neurogênico? Por que em situações como choque anafilático e choque séptico ocorre uma falha na distribuição sanguínea? Porque nesse choque anafilático,
E nesse choque séptico eu tenho presença de substâncias químicas vasoativas, né? Então vai ocorrer uma intensa vasodilatação. Para quê? Para trazer mais células sanguíneas, mais células de defesa e essas células irem até o local afetado, né? Lembra que no choque anafilático nós temos a presença de histamina. Histamina é um potente vasodilatador, não é isso? Bom, então nessas situações eu tenho uma extrema vasodilatação. Então, se numa determinada região eu tenho essa intensa vasodilatação, consequentemente o sangue ele vai ficar parado naquele local, né, digamos assim. E aí eu tenho uma falha na distribuição deste volume sanguíneo, tá? Aí, logicamente, esses mediadores químicos eles são eliminados conforme a gente trata o choque anafilático e conforme a gente trata o choque séptico, não é isso? Bom, e no choque neurogênico, por que que então nesse choque neurogênico ocorre uma falha nessa distribuição? E aí a gente pega aquele princípio que nós conversamos lá atrás. Lembra que o meu vaso sanguíneo, ele tem um certo tônus vascular, né? Ou ele se contrai, ou ele se relaxa, porque o nosso sistema nervoso central está agindo, não é isso? Simpático e parasimpático, né? Quando a gente fala de leito vascular, a gente está falando apenas do sistema simpático, que vai causar vasoconstrição, e se ele não está agindo, ocorre uma vasodilatação, né? Quando o nosso sistema nervoso não funciona, o que acontece com os nossos vasos? Perdem aquele tônus vascular, ou seja, ele perde o tônus vascular e ele entra e ocorre o quê? Uma vasodilatação. Por isso que nesse choque neurogênico ocorre essa vasodilatação e, consequentemente, o sangue fica aprisionado ali, né? E quando a gente fala de síndrome de Addison, ou esse hipoadrenocorticismo, é porque o cortisol também promove uma vasoconstrição. Cortisol é produzido pela nossa glândula adrenal. Se ele não é mais produzido, nossos vasos também entrarão em vasodilatação. Então, vocês têm que entender o seguinte, no choque distributivo é quando, em alguma região do meu corpo, eu tenho uma intensa vasodilatação. E por causa dessa intensa vasodilatação, o sangue não consegue chegar até os outros tecidos, ok? Então, esse é o nosso choque distributivo, certo? Então, tá aqui o que a gente conversou, né, no último slide. Um choque anafilático, quando o animal entra em contato com algum antígeno, que ele já estava previamente sensibilizado, ocorre uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, produção de imunoglobulinas que vão se ligar a mastócitos e basófilos, né? Que são aquelas células que dentro delas nós temos grânulos e esses grânulos contêm histamina, não é isso? E aí, conforme essas imunoglobulinas se ligam nessas células, ocorre isso que nós chamamos de degranulação, ou seja, esses grânulos vão ser liberados, tá? E lembra que eu falei que o que nós tínhamos dentro desses grânulos? Nada mais é do que histamina, tá? E a histamina vai causar essa vasodilatação e vai aumentar, né, a permeabilidade vascular, ocasionando edemas. Tá? Por isso, então, que o paciente pode entrar no que nós chamamos de choque anafilático. Então, olha só, ocorre uma vasodilatação. Se tem uma vasodilatação, volta menos sangue para o coração, tá? Por quê? Porque o sangue está aprisionado numa determinada região. Então, vasodilatou, vamos colocar exemplos práticos, tá? Os dois membros inferiores, ou membros pélvicos, né? Ocorreu essa vasodilatação nos membros pélvicos e o sangue ficou todo aprisionado ali. Consequentemente, vai voltar menos sangue para o coração, ok? Voltando menos sangue para o coração, então, olha só, diminui o retorno venoso. Se volta menos sangue para o coração, o que diminui? O débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Quantidade de sangue que o coração bombeia em 1 minuto, né? Então, vasodilatou, o sangue ficou lá naquele local com essa intensa vasodilatação, voltou menos sangue para o coração, diminui débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, diminui pressão arterial.
certo? E, logicamente, se esse choque anafilático não for revertido, vai levar o nosso paciente a óbito, assim como qualquer outro tipo de choque, tá? Então, esse choque é causado pela liberação de histamina, né? Aqui só exemplificando, né, não é casos em choque anafilático, mas são casos que nada mais é do que uma reação anafilática, né, do que uma reação alérgica. Então, notem que toda essa região do animal, ó, está inchada. Está inchada por quê? Porque teve contato com algum alérgeno, não é isso? E neste local, né, na face, o que aconteceu? Vasodilatação. Por que está inchado? Porque ocorreu uma vasodilatação e um aumento de permeabilidade vascular, não é isso? Então, aqui é tudo líquido que está aprisionado nessa região. Agora, imagine um choque anafilático generalizado, né? Consequentemente, o retorno venoso ele é diminuído, o retorno de sangue para o coração ele é diminuído. Igual a gente consegue visualizar aqui também, né? Olha só. Toda a face, né? O animal provavelmente foi brincar com alguma abelha, cheirou alguma coisa que não devia. Então, toda a face, no local onde ocorreu a picada ou o contato com esse alérgeno, né, vai ficar inchada pela liberação de histamina e pela vasodilatação. Imaginem agora que o animal, você administrou um antibiótico no animal, uma ampicilina, por exemplo, e ele teve reação alérgica a essa ampicilina. Todo o corpo do animal vai ter a liberação de histamina e vai causar essa vasodilatação e esse aumento de permeabilidade vascular. E aí sim o nosso paciente entra num choque chamado de choque anafilático. E aqui um choque neurogênico, né? O que vai acontecer nesse choque neurogênico? Aumento da capacitância vascular. Lembra que eu falei para vocês? Se os vasos sanguíneos se dilatarem, né? Ocorre uma vasodilatação generalizada, diminuição acentuada de pressão arterial, diminuição de perfusão tecidual, tá? E aí todo aquele volume que eu tenho já não é suficiente para preencher o nosso sistema circulatório, tá? Esse choque neurogênico ele acontece, olha só, por uma depressão do sistema nervoso central. Por quê? Porque meu paciente está anestesiado, né? E essa anestesia ela foi muito aprofundada, tá? Consequentemente, o nosso centro vasomotor localizado lá no tronco encefálico vai ser prejudicado. Se prejudica ou se eu deprimo esse centro vasomotor, né? Ocorre um aumento dessa capacitância, uma vasodilatação e, consequentemente, um choque neurogênico, né? Uma anestesia espinhal ou espinal que caminhou até chegar ao nosso tronco encefálico ou, logicamente, um trauma craniano, né? Que eu tive lesão desses nervos motores que saem lá do tronco cerebral. Tá? Então, isso vai causar um choque neurogênico, tá? Eu posso ter tanto uma dilatação de arteríolas, né? Uma dilatação arteriolar, consequentemente diminui o que nós chamamos de pós-carga, tá? E eu tenho também ou eu posso ter também uma dilatação venular, e aí diminui o sangue que volta para o coração, diminui o que nós chamamos de pré-carga. O resultado final de tudo isso é uma diminuição de perfusão tecidual, ou seja, esse choque chamado de choque neurogênico. O que eu preciso fazer para reverter o choque neurogênico, né? Tudo depende da situação, mas se o meu vaso sanguíneo está dilatado, eu tenho que aplicar alguma substância nele para causar uma vasoconstrição. Causando vasoconstrição, eu estou melhorando a perfusão tecidual. E aí a farmacologia já deve ter abordado alguma coisa com vocês com relação às drogas utilizadas no tratamento das cardiopatias, né, ou drogas utilizadas no sistema cardiovascular. Tá? Então, esse é o nosso choque neurogênico. Quando a gente fala lá da insuficiência da glândula adrenal, né, ou da nossa glândula suprarrenal, é a incapacidade de produzir um hormônio do estresse chamado de cortisol. Tá? Esse cortisol causa vasoconstrição. Consequentemente, se eu não tenho ele, eu estou promovendo também uma vasodilatação, tá? Ou seja, eu diminuo a resistência vascular. Se eu estou diminuindo a resistência vascular, meus vasos estão se dilatando, né? E aí ocorre uma diminuição do retorno venoso. Isso é o que nós chamamos de síndrome de Addison ou crise addisoniana, tá? A gente vai ver isso lá na endocrinologia. E aí, para diagnosticar isso, é um teste com estimulação de ACTH. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso
na aula das endocrinopatias, tá? Então a gente não aborda isso, pelo menos neste primeiro momento, certo? Mas o que vocês têm que entender é que o cortisol, né, produzido lá nas nossas glândulas adrenais ou suprarrenais, produzem o cortisol. E esse cortisol mantém o tônus vascular. Se eu não tenho ele, eu perco esse tônus vascular, certo? E o choque séptico, né, ainda dentro dos choques distributivos, né, é uma resposta do nosso organismo a uma infecção sistêmica. Olha só essa piometra aqui, né? Então eu tenho liberação de substâncias vasoativas, né? Interleucinas, óxido nítrico, fator de necrose tumoral, alfa, e isso vai causar uma vasodilatação num determinado local para ter um maior aporte de células de defesas, né? Consequentemente, isso vai causar uma estase sanguínea neste local, né, causando uma não distribuição, uma má distribuição do fluxo sanguíneo para outros tecidos, né? Além disso, eu posso ter também a liberação de um fator que deprime o miocárdio. Então, além de todo o meu sangue estar, abre aspas, preso numa determinada região, nosso miocárdio ainda pode sofrer, né, com isso e pode ter a sua contratilidade diminuída. Então, esse é o nosso choque séptico, que faz parte dos choques distributivos, certo? E quando a gente fala de um choque obstrutivo, tem alguma coisa que obstrui o fluxo sanguíneo. Olha só neste exemplo aqui, lembra que eu falei do saco pericárdico aqui, ó, localizado em volta do coração? Imaginem que aqui eu tenho um acúmulo muito grande de líquido nesse espaço, nessa cavidade pericárdica, né? Imaginem que o acúmulo de líquido aqui é muito grande e isso vai apertar o coração, igual essas setinhas estão mostrando, né? Se eu tenho uma compressão nesse coração, ele contrai, só que a hora que ele vai relaxar, eu tenho forças que impedem ele de relaxar. Se ele não relaxa corretamente, ele não se enche de sangue, né, corretamente. Se ele não se enche de sangue, ele diminui o volume de sangue que ele vai bombear. Então, isso é o que nós chamamos de choque obstrutivo, tá? Então, isso pode ser causado por uma doença cardíaca, né, primária, ou pode ser causada também por traumas, neoplasias torácicas e assim por diante. Tá? O que vocês têm que entender é que o coração fica todo espremidinho, não relaxa direito, né? Não consegue se encher de sangue e, logicamente, ele não consegue empurrar esse sangue para frente. Tá? Podemos ter também um pneumotórax de tensão, né? Quando ocorre uma ruptura do pulmão e o ar se acumula na cavidade pleural e espreme todos os órgãos torácicos, incluindo o coração, logicamente. Tá? E esse tamponamento pericárdico, né, que é esse acúmulo de líquido no espaço pericárdico que a gente estava conversando, pode ser decorrente de um trauma, pode ser decorrente de uma infecção e também decorrente de uma insuficiência cardíaca, tá? Isso a gente vai ver lá na cardiologia, nos temas específicos para cardiologia, tá? Bom, nós conversamos sobre os tipos de choque, né? O choque hipovolêmico, cardiogênico, distributivo e o último agora que nós falamos foi o obstrutivo, né? E temos alguns estágios do choque, né? Um estágio não progressivo ou compensado é quando eu tenho mecanismo de compensação normais que estão atuando e conseguindo promover a recuperação do nosso paciente. Então, meu paciente está em estado de choque, sim, só que alguns mecanismos compensatórios estão ativados, ou melhor, os mecanismos compensatórios estão ativados e estão conseguindo vencer esse estado de choque, tá? Um choque no estágio progressivo é quando ocorre piora contínua, né, desse estado de choque, ou seja, meus mecanismos de compensação não estão surtindo mais efeito. E o estágio irreversível é quando o choque é tão grave que eu não consigo mais salvar a vida no meu paciente. Lembra que, vamos pensar num choque hipovolêmico, né, hemorrágico, 7 a 8%
eu tenho uma quantidade de sangue de 7 a 8% do meu peso, não é isso? Se eu perder mais de 30, 40, 50% desse volume, provavelmente eu já não consiga reverter o estágio do choque, tá? E a gente chama de estágio irreversível, tá? A gente vai ver alguns sinais clínicos para classificar se o nosso paciente já está nesse tipo de estágio. Com relação à fisiopatologia do choque, né, como que se inicia o choque, então aqui nós temos uma situação de hipovolemia. Pode ser uma hipovolemia, pode ser uma hemorragia, aquele choque distributivo ou obstrutivo, enfim. O que importa é que, por causa dessa diminuição de volume circulante, o que ocorre? Diminuição de débito cardíaco. E a gente sabe que débito cardíaco nada mais é do que pressão arterial multiplicado pela frequência cardíaca, tá? Então, isso é o nosso débito cardíaco. Desculpa, pressão arterial não. Débito cardíaco é volume de sangue que o coração ejeta multiplicado pela frequência cardíaca. Então, isso é débito cardíaco, né? É a quantidade de sangue que este coração vai bombear em 1 minuto, né? Ou vai bombear durante uma determinada mensuração de tempo. Se eu tenho diminuição de débito cardíaco, olha só quem que vai ser ativado imediatamente. O nosso sistema nervoso autônomo simpático, né? Através de liberação de noradrenalina, através de liberação de adrenalina, aquelas substâncias autônomas, né? Que o sistema simpático vai liberar. O que esse sistema simpático ele vai fazer? Aumentar a resistência vascular sistêmica, ou seja, vai causar vasoconstrição periférica, tá? De novo, fisiologia, anatomia, farmacologia deve ter abordado um pouco isso com vocês. Fisiologia eu tenho certeza que abordou. Que aumentando ou causando essa vasoconstrição periférica, o sistema simpático causa essa vasoconstrição periférica e causa uma vasodilatação em artérias de grosso calibre, tá? Então, eu estou tirando o sangue da minha periferia e jogando para locais mais nobres, né? Como, por exemplo, cérebro e o coração, tecido nervoso e o coração. Consequentemente, aqueles tecidos, abre aspas, menos nobres, né? Pele, trato gastrointestinal, musculatura e até o sistema renal também, eles ficam restringidos de sangue, né? Então, o meu fluxo sanguíneo é restringido, porque o fluxo de sangue está sendo desviado para aqueles órgãos mais nobres, né? Então, olha só, nesse primeiro momento eu fiz um desvio de fluxo sanguíneo. Para quê? Para manter as minhas funções vitais funcionando, tá? Então, esse é o início, né, da nossa fisiopatogenia do choque. Ativação simpática, vasoconstrição periférica, redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, com relação ainda à fisiopatologia, né? Nessa fase inicial, nesse estágio inicial, significa que os meus mecanismos de compensação estão dando conta da falta de fluxo, né? Da falta de líquido circulante, ou enfim, de todos aqueles eventos do choque que nós já conversamos, né? Então, se tem uma diminuição de perfusão tecidual, inicialmente de uma forma muito rápida, quem que é ativado? Nosso sistema nervoso parasimpático, simpático, sistema nervoso autônomo simpático, através da liberação de catecolaminas, né? Através de adrenalina e de noradrenalina. Tá? Então, a nossa resposta neural ela é inicial, ela é extremamente rápida, extremamente fugaz. Causa uma vasoconstrição periférica e causa um desvio, né, de fluxo sanguíneo para órgãos mais nobres. Depois, de uma maneira mais tardia, só que mais duradoura, nós temos ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e liberação do hormônio antidiurético, né? E aí, caso vocês não lembrem, a gente pode abordar um pouquinho, mas a fisiologia também já abordou isso com vocês, né? Então, eu tenho uma resposta neural extremamente rápida, extremamente fugaz, e eu tenho uma resposta hormonal que ela é dada um pouquinho mais tardiamente, só que ela perdura pelo tempo que for necessário,
certo? Então, consequentemente, eu tenho aumento de volume circulatório, melhora do débito cardíaco e aumenta a perfusão tecidual, né? Porque eu desviei líquidos da periferia para locais mais importantes e eu estou promovendo uma reabsorção máxima de fluidos por causa da ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que a fisiologia já falou isso com vocês, certo? Então, olha só, eu estou causando um deslocamento de fluidos para locais mais importantes, consequentemente diminuindo a pressão hidrostática naqueles locais onde ocorreu a diminuição de fluido, certo? Então, esse é o estado inicial do choque. Meu corpo está compensando a falta de volume circulante de alguma maneira. Tá? Então, isso ocorre na fase inicial. Conforme o choque ele vai progredindo, já meu sistema renina-angiotensina-aldosterona já não é mais suficiente para repor a volemia que meu animal perdeu ou está perdendo, né? E aí nós estamos para um choque já descompensado. E conforme o nosso choque vai progredindo, vai ocorrendo tudo isso agora que nós vamos mencionar, né? Conforme a volemia vai diminuindo, a perfusão tecidual vai diminuindo, olha só, eu tenho depressão cardíaca também. Por quê? Porque está faltando fluxo sanguíneo em quem? No coração. Né? Se está agora nós já não estamos mais na fase compensatória, nós já estamos evoluindo para uma fase onde não tem mais o que fazer, ou seja, já saímos da fase compensatória e estamos entrando naquela fase descompensada, né? Se está faltando fluxo sanguíneo nos meus tecidos, falta fluxo sanguíneo também nas minhas coronárias que irrigam o tecido cardíaco, não é isso? Se irriga o tecido cardíaco, falta de perfusão tecidual miocárdica, né? Meu músculo não consegue mais contrair e relaxar, ou seja, eu perco essa capacidade de contração cardíaca. Resultado disso é a diminuição ainda mais do débito cardíaco. Lembra que meu animal já está com débito cardíaco reduzido, e aqui, conforme vai progredindo, esse débito cardíaco vai piorando. Não é isso? Se falta fluxo sanguíneo também no sistema nervoso central, eu tenho uma insuficiência vasomotora, não é isso? Ou seja, eu já não tenho mais liberação das catecolaminas, né? Novamente, isso em estágios mais avançados do nosso choque, tá? Então, consequentemente, função cardiovascular comprometida e função do sistema nervoso central, vasomotora comprometida também. Se eu não tenho fluxo sanguíneo, aqueles vasos, olha só, eu tenho um vaso de grosso calibre aqui, agora ele se ramifica, né, e forma milhares de vasos de pequenos calibres, não é isso? Então ocorre uma ramificação disso daí. Como eu não tenho fluxo sanguíneo nesses vasos pequenininhos, o que acontece? Eles ficam bloqueados, ou seja, eles murcham e grudam. Não tem mais fluxo sanguíneo para deixar esses vasos abertos, não é isso? Sem fluxo sanguíneo, eu começo a ter uma acidose local, produção de lactato, certo? Que vai levar a uma acidose local. Tá? Então, ó, fluxo microvascular difícil ou até ausência, não é isso? Acúmulo do produto de degradação, ou seja, o lixo ou aquelas substâncias que foram produzidas mediante esse processo isquêmico. Eu tenho liberação de substâncias químicas que causam aumento de permeabilidade capilar, certo? Fazendo extravasamento do pouco fluxo que eu tenho, levando a uma hipóxia também, extravasamento de líquido para o interstício, o que dificulta ou diminui ainda mais o débito cardíaco e a volemia, né? Então, isso é o que vai acontecer depois do estágio compensatório, tá, pessoal? Isso vai acontecer nos estágios mais avançados do nosso estado de choque. Conforme isso progride, né, o nosso tecido isquêmico libera toxinas, como, por exemplo, olha de novo, a nossa histamina, tá? Que vai piorar a vasodilatação, né? Eu tenho falha na função celular, como por exemplo na falha na bomba de sódio e potássio, acumulando sódio dentro da célula, o que vai fazer com que a água entre dentro dessa célula, né? Além de todas as organelas
celulares ou organelas intracelulares terá sua função totalmente reduzida. Não é isso? E essa acidose tecidual local e generalizada por diminuição do metabolismo, né? Por diminuição da produção de energia, né, e acúmulo de lactato, consequentemente, tá? Então, eu estou produzindo e estou acumulando lactato no sangue, o que vai levar a essa acidose generalizada, tá? Que a gente vai ver agora nesse próximo slide, tá? Num desenho que fica fácil para a gente entender sobre isso. Então, esse é o normal na nossa célula, né? Ela produzir a energia, tá? Através da glicólise aeróbica, ou seja, eu estou utilizando oxigênio. Então, chega glicose, chega oxigênio, né? Nossa célula produz energia, tem a energia para ficar funcionando e produz energia. Isso é o que acontece naturalmente. Olha a bomba de sódio e potássio funcionando, jogando sódio para fora e colocando potássio para dentro, tá? Isso acontece naturalmente nas nossas células. Quando falta oxigênio, né? Ou seja, quando eu estou num estado de choque, não tenho uma perfusão tecidual adequada, nós entramos no estado de glicólise anaeróbica. Ok, vou produzir energia? Vou, numa quantidade muito baixa, né? Ao invés de 36 ATPs, eu estou produzindo apenas 2 ATPs. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho a produção de um substrato chamado de ácido lático, tá? A nossa bomba, ou melhor, a nossa célula não tem energia suficiente, bomba de sódio e potássio não funciona. Quem que começa a acumular dentro da nossa célula? Sódio. E aí a água do espaço intersticial vai entrar para um local onde eu tenho uma grande concentração de sódio. Consequentemente, nossa célula vai morrer por causa disso, né? Então, isso é o que acontece na falta de oxigênio, né? Na falta de perfusão tecidual, tá? Então, glicólise anaeróbica, não tem produção de energia, falha na bomba de sódio e potássio, produção de lactato, né? Produção desse ácido lático. E aí o choque se torna irreversível, né? A deterioração continua. Uma transfusão sanguínea pode restaurar a pressão arterial e o débito cardíaco inicialmente, tá? Só que às vezes uma transfusão sanguínea não é o suficiente, nós precisamos de transfusões a mais, né? O que não vai surtir tanto efeito assim, tá? Eu tenho muitos fatores destrutivos, né? Muita produção de substâncias vasoativas, de mediadores químicos, onde o débito cardíaco, se for reestabelecido, né? Através de uma transfusão sanguínea, através de uma fluidoterapia agressiva, igual nós já vimos, não vai reverter o progresso dessas alterações, né? E aí o nosso choque é irreversível e a gente não consegue mais fazer nada pelo nosso paciente. Lembra que no estágio inicial do choque, nossos mecanismos de compensação atuam para manter débito cardíaco e manter pressão arterial, né? Conforme o choque progride, esses mecanismos não são mais, não tem mais finalidade, né? Eles já não conseguem reverter essa situação. Ok? Então, pessoal, o que nós tínhamos que conversar hoje era sobre isso. Fisiopatogenia do choque, catecolamina, sistema renina-angiotensina-aldosterona e sobre os tipos de choque, né? Choque distributivo, obstrutivo, choque cardiogênico e hipovolêmico, né? Independente do tipo de choque, o que está faltando nos nossos tecidos? Fluxo sanguíneo, né? Está faltando perfusão tecidual. E aí eu tenho a produção de substâncias como lactato, certo? Que vai modificar o pH local. Então, hoje nós conversamos sobre essa fisiopatogenia. A partir da nossa próxima aula, nós já vamos conversar sobre a avaliação física do nosso paciente e sobre o tratamento que deve ser instituído, ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Façam as suas anotações e venham conversar com relação às dúvidas que vocês tiverem, ok? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.